Boa noite, pessoal. Quem está entrando aí, vamos esperar só um segundinho para o pessoal todo entrar e a gente começar a nossa live aqui. Quem está entrando, eu vou pedir para ir dando um joinha aí se está dando para ouvir o áudio, por favor. Lourenço, João, dá só um ok no áudio aí para mim, por favor. Então, beleza, acho que está todo mundo ouvindo, o pessoal está entrando. Enquanto isso, eu vou passando alguns recados aqui, para antes da gente começar nosso tema, que vai ser colostragem de bezerras leiteiras. Todo mundo sabe, né, que a Alta está aí de mãos juntas com o home office, então eu estou aqui hoje, direto de Belo Horizonte, fazendo essa live com vocês para levar conhecimento ao máximo de pessoas que a gente pode nesse momento, um momento não tão simples, né, para o Brasil, mas a gente sabe aí que o produtor, né, todo mundo da área do agronegócio precisa de ajuda e a melhor forma da gente conseguir fazer alguma coisa é levar informação. Então, muito obrigado para todo mundo que está entrando aqui na live agora. É um prazer muito grande, né? A primeira vez que a gente está entrando nessa linha de live online e a gente vai começar por esse tema tão importante que é colostragem de bezerras leiteiras. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Azevedo, sou zootecnista, fiz mestrado e doutorado e pós-doutorado também na área de zootecnia, na UFMG, e desde esses 11 anos aí de trabalho, meu foco sempre foi na parte de criação de bezerras leiteiras. Hoje eu sou gerente de produto na Alta Genetics e sou coordenador do programa Alta Cria. Então a gente tem uma experiência muito bacana aí nessa parte de criação de bezerras leiteiras. E o produto que eu estou gerenciando é exatamente o colostro em pó. Então essa área de colostragem é uma área que eu gosto bastante e tenho muita afinidade, ok? Pessoal, só a gente combinar uma coisa, pode ir mandando as perguntas, a gente tem uma pessoa da nossa equipe que está anotando as perguntas, só que eu vou deixar para responder no final, porque senão a gente vai perdendo a sequência aqui do nosso bate-papo e a gente vai acabar perdendo um pouco aí a lógica toda, ok? Então vamos falar um pouco de colostro, né? Outro dia eu estava pensando, a gente tem várias palestras de colostro, por que a gente fala tanto de colostro e ainda é um tema que muita gente procura? Porque a gente sabe que o colostro ele é de suma importância para recém-nascido. A definição de colostro, às vezes ela é um pouco errada na literatura ou até no nosso bate-papo entre técnicos. Tem gente que acha que colostro é aquele leite produzido pela vaca ali no pós-parto durante alguns dias. Só que quando a gente fala de colostro realmente, a gente está falando da primeira excreção após o parto. Esse colostro ele começa a ser produzido pela vaca mais ou menos um mês antes do parto, da data prevista do parto. Isso é muito importante a gente saber por quê. Porque mostra que no mínimo essa vaca vai ter que passar aí por um mês de período de descanso fisiológico da glândula mamária. Então esse momento aí de 30 dias antes do parto, ele é importante porque a glândula vai estar sintetizando a cada dia, né, o colostro e produzindo essa substância que vai ser tão rica e tão importante para a recém-nascida. Agora, uma coisa importante, né, que tem vários fatores que podem influenciar na qualidade desse colostro que vai ser produzido. Então a gente tem que nesse período principalmente não deixar que a vaca passe por um estresse térmico, não deixar que ela esteja passando um déficit nutricional, que a gente siga todo o manejo, todo o protocolo de manejo de vaca no pré-parto. Agora, também é muito importante a gente lembrar que se a gente não fizer isso direito, a gente vai perder a qualidade do colostro. E ele é um produto que não pode ser perdido de forma nenhuma. Então a gente já viu como que o colostro é formado e o que é o colostro. Então o colostro é a primeira excreção após o parto. O pessoal pergunta muito da vacinação no pré-parto, se ela pode influenciar na qualidade do colostro. E sim, ela pode influenciar. A questão é, a gente tem que saber qual vacinação estratégica que eu quero fazer no pré-parto para auxiliar na passagem de anticorpo via colostro para recém-nascida. Então a gente não vai entrar aqui hoje discutindo qual a melhor vacina, qual vacina que eu devo utilizar, e o ideal é a gente conversar diretamente com o veterinário, entender o desafio da fazenda e adotar um manejo aí vacinal pensando na qualidade do colostro para cada fazenda. Mas existem excelentes vacinas no mercado e a gente pode utilizar dessas vacinas aí para melhorar assim a qualidade do colostro que vai ser fornecido para a bezerra. Agora, por que o colostro ele é tão importante? Primeiro, né, o tipo de placenta que as vacas têm, ele é um tipo de placenta que não permite a passagem de anticorpo da mãe para a bezerra, que está dentro da placenta. Ou seja, quando uma bezerra nasce dentro da maternidade,
ela está totalmente desprotegida contra bactéria, vírus, entre outros agentes que estão ali no meio da maternidade. Sendo assim, a única forma dessa bezerra receber de forma passiva o colostro, receber de forma passiva uma proteção é através da ingestão do colostro. Então, quanto antes a gente conseguir fornecer esse colostro, melhor vai ser para a recém-nascida. Agora, a gente sempre conversa muito de colostragem falando a parte de imunidade para a bezerra. Realmente ela é muito importante. Só que a gente tem que lembrar que colostro é muito mais do que imunidade. Um colostro, só para vocês terem uma noção, já é identificado mais de 400 e tantas substâncias, nutrientes, compostos presentes no colostro. Sendo assim, por exemplo, a gente pegar os ácidos graxos, vitaminas, hormônios, todos os fatores que a bezerra precisa também vão estar presentes no colostro. Então ele é riquíssimo em proteína, principalmente por causa dos anticorpos, riquíssimo em gordura, várias vitaminas importantes. Então esse nutriente que está sendo fornecido para a bezerra, além dele estar passando toda a imunidade que a bezerra precisa, ele também vai estar garantindo ali o nutriente que essa bezerra precisa logo após o nascimento. E o mais importante que a gente esquece quem aqui já acompanhou um parto numa fazenda, sabe que essa bezerra assim que nasce, ela nasce toda molhada, né? Ela nasce ali, fica tremendo se ela não for seca imediatamente, e essa tremeção que ela fica, ela está gastando energia. E o colostro ele é muito rico em energia. Então essa energia que a bezerra vai precisar para conseguir enfrentar o desafio que ela está ocorrendo ali nas primeiras horas de vida, basicamente vai vir da gordura colostral, porque o teor de gordura que ela nasce, a reserva que a bezerra nasce de gordura é muito pequena, é em torno de 3, 4% do peso vivo dela. Então a gente tem que fornecer esse colostro também na quantidade correta para atender os nutrientes que ela precisa. Então a gente viu os dois pontos principais, seriam o fornecimento de imunidade e ao mesmo tempo o fornecimento de nutrientes que são muito importantes aí para essa recém-nascida. Então a gente vendo essa parte inicial da importância do colostro, né, o porquê que ele tem que ser fornecido e quando ele é fornecido, agora a gente tem que entender como ordenhar esse colostro. Muitas vezes o pessoal me pergunta, como que eu ordenho? Manualmente ou eu vou para uma ordenha mecânica? A ordenha mecânica seria o processo mais indicado. Por quê? Porque a gente está tendo ali todo um controle de higienização. Porém, é muito importante que a fazenda tome ali um manejo dessa ordenha de forma correta. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica um pouco receoso de ter a indicação de uma ordenha acessória, por exemplo, porque a fazenda não faz o mesmo manejo de limpeza dessa ordenha como faz o manejo de ordenha do leite. Então acaba que essa ordenha vai ficando muito suja, quando a gente pega ali a teteira, ela está cheia de, como se fosse um queijo formado ali dentro, porque o produtor acaba achando que essa ordenha acessória não tem que passar por toda a higienização igual é feita a ordenha para o leite, né, que a gente quer lá com baixa contagem bacteriana. Então esse colostro, na verdade, a ordenha tinha que ser muito mais limpa que a ordenha de obtenção do leite, pensando exatamente em manter a qualidade sanitária desse colostro. E aí quando a gente fala dessa ordenha, eu acabei de ordenhar, né? Ele vai entrar num latão, esse latão também tem que estar sendo limpo, e depois ele vai geralmente para um balde ali para ele ser armazenado ou ser fornecido para a bezerra. Então tá vendo o tanto de ponto que a gente tem que preocupar com a limpeza desse colostro que está sendo ordenhado? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter um material exclusivo para fazer a ordenha desse colostro que está sendo obtido. Ah, Rafael, como é que eu posso saber se meu colostro está limpo? Hoje a gente recomenda, né, que as fazendas coloquem na rotina o envio de amostra de colostro aí para um laboratório para fazer a análise de CBT desse colostro. Os Estados Unidos indicam que esse colostro tem que ter no mínimo, tem que ter abaixo, né, no máximo aí 100.000 UFC, unidades formadoras de colônia. Só que esse valor já está caindo. Hoje a gente já fala aí em torno de 50.000 UFC. E cada vez mais isso aí tem que ser reduzido, porque quanto maior a contaminação, mostra que a gente está, como se diz, a gente não está fazendo o dever de casa de higiene. Também lembrar, pessoal, uma coisa muito importante que o pessoal questiona muito. Ah, o colostro veio com um pouquinho de sangue. Posso fornecer para a bezerra? Não, não pode fornecer, não pode ir para o banco de colostro. Por quê? Esse colostro que está com sangue, ele pode estar transmitindo algum tipo de doença que está presente no sangue da vaca. Então a gente também não pode fornecer esse colostro com sangue, colostro com vaca que está com mastite, colostro de vaca positiva para áureos. O colostro é o principal alimento, então a gente tem que ter um alimento limpo
e completamente preparado para ser fornecido para essa bezerra. Então, além de qualidade sanitária, uma outra coisa importante é a qualidade imunológica. E aqui a gente tem que começar a prestar um pouco atenção. O que seria essa qualidade imunológica? Nada mais é do que a quantidade de anticorpo presente ali no colostro. E como que a gente pode fazer isso a campo? Ainda bem que a gente tem uma ferramenta a campo para fazer isso. Antigamente, o pessoal utilizava muito o colostrômetro. Hoje, a nossa recomendação técnica não é mais utilizar o colostrômetro. Ah, Rafael, por quê? Quem tem colostrômetro em casa sabe que ele é de vidro, quebra muito fácil. A partir do momento que ele quebra, a fazenda compra outro. Quebra de novo, larga de mão. E além disso, ele é uma ferramenta que foi padronizada para uma temperatura em torno de 20 a 23 graus Celsius. E um colostro que é ordenhado, ele vai estar em torno ali de 38, mais ou menos 39 graus Celsius. Então a gente tem uma interferência da temperatura sobre a qualidade, né, sobre a medição ali que a gente está avaliando o colostro para avaliar a qualidade imunológica. Então, Rafael, o que eu vou fazer? Comprar um refratômetro do tipo Brix. Hoje a gente tem no mercado o refratômetro óptico e o digital. O digital ele é melhor, ele é mais prático, mas ele é mais caro. E no Brasil a gente não tem um preço muito acessível dele ainda. Eu indico ele muito para as fazendas grandes que vão mexer muito com o equipamento. Para fazendas de médio porte, pequeno porte, ele pode pegar um refratômetro óptico, que ele vai pôr uma gotinha do colostro que foi ordenhado. É importante, pessoal, ordenhar todo o colostro, pegar uma amostra desse colostro homogeneizado e avaliar no refratômetro. Eu não posso pegar, igual quando a gente faz teste de caneca, pegar só as primeiras gotas. A gente tem que ordenhar o colostro todo, pegar uma amostra e avaliar via o refratômetro. Então, a ferramenta hoje a campo que a gente utiliza para avaliar a qualidade imunológica do colostro, mais indicada é o refratômetro. Ele hoje vai estar custando entre 100 e 150 reais. É um equipamento que não tem como não ter na fazenda. A gente pode usar ele para outras coisas, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque o nosso foco é colostro, mas ele é uma ferramenta indispensável hoje em dia. Ele não depende da temperatura do colostro e ele, se a gente fizer um controle bom dentro da fazenda, ele não vai quebrar, porque ele não é de vidro. Ele só tem uma barrinha em cima de acrílico, mas dificilmente ele vai quebrar. Agora, quando a gente fala de refratômetro para avaliar isso aí, o mais importante é calibrar o refratômetro. A gente roda muita fazenda e vê a quantidade de refratômetro descalibrado. Um exemplo prático, às vezes a pessoa pega soro que tem na fazenda e calibra. Dá uma diferença enorme na hora que a gente vai avaliar a qualidade do colostro. Outra coisa, tem que ser água destilada. Não é recomendada aí água natural, porque a gente tem muita variação na qualidade de água entre as fazendas. Então pega na farmácia, deixa um tubinho lá específico com água destilada para fazer a calibração do colostro. Do refratômetro. Ah, Rafael, tem que fazer todo dia? Se puder, sim. Toda vez antes de fazer a avaliação, é muito rápido. A gente põe uma gota de água destilada, avalia a qualidade desse colostro e vê se ele está calibrado ou não. Se ele não estiver calibrado, a gente não calibra de forma simples. Então não tem muito segredo, ok? Então a gente viu a qualidade sanitária, que pode ser feita através do CBT do colostro em laboratório, tem tanto. Parece que vão sair alguns testes aí para a gente fazer na fazenda. Por enquanto a gente está mandando para o laboratório e fazendo o CBT do colostro. E a outra ferramenta, avaliar a qualidade imunológica através de um refratômetro, ok? Vamos discutir então agora. A gente já ordenhou um colostro de qualidade, já foi avaliado, está um colostro limpo e é um colostro com qualidade imunológica. E aí, Rafael, quanto de colostro que eu vou fornecer para a minha recém-nascida? Essa é a dúvida que constantemente a gente recebe. E tem um protocolo, que eu gosto muito desse protocolo, e que vai dar muito certo na fazenda, geralmente, que é o quê? Na primeira mamada da bezerra, no primeiro fornecimento, a gente fornece 10% do peso vivo dela com colostro. E na segunda mamada, a gente vai tentar 5% do peso vivo. Vamos fazer uma coisa mais prática, então. Vamos imaginar que nasceu hoje uma bezerra com 40 quilos de peso vivo. Ou seja, na primeira mamada, obrigatoriamente, ela vai ter que receber 10% do peso vivo, que nada mais é do que 4 litros de colostro. Então, se uma bezerra nasceu com 40 quilos, na primeira mamada, obrigatoriamente, ela vai ter que tomar 4 litros de colostro. E aí, na segunda mamada, vamos pensar que ela nasceu de manhã. De tarde, eu vou fornecer mais 5% do peso vivo dela, que seria em torno aí dos 2 litros de colostro. Ou seja,
essa segunda mamada, ela não precisa ser obrigatória. Se a bezerra quiser mamar, ótimo. Se ela não quiser mamar, não precisa forçar, passar a sonda, por exemplo, para forçar esses outros 2 litros. Agora, se você tem colostro sobrando, ela mamou 2 litros de tarde e ela quer mamar mais um pouco, não tem problema algum, você pode fornecer ali 3 litros. Agora, não force a segunda mamada, porque pode ter um problema na bezerra. Como ela recebeu 4 litros de manhã, a gente pode estar forçando uma quantidade que ela não vai suportar e ela vai acabar podendo ter algum problema, ok? Então, vou repetir o protocolo, pessoal. 10% do peso vivo na primeira mamada, obrigatoriamente, e 5% do peso vivo na segunda mamada de forma opcional. Não precisa forçar. E o tempo? Quando que a gente vai fornecer isso aí? Eu tenho problema de falar na questão do tempo, porque a gente vê muita receita de que nas primeiras 6 horas de vida. E aí acaba que a gente fica mal acostumado. Uma vez um produtor me perguntou assim: será que eu posso fornecer antes de 6 horas de vida? Por quê? O produtor entendeu que ele teria que fornecer às 6. E não é isso, é o mais rápido possível. Hoje a literatura indica aí já 4 horas, já tem alguns pesquisadores mais rígidos indicando até 2 horas após o nascimento. E tem fazenda já fazendo um trabalho aí que fornece aí dentro de 30 minutos após o nascimento. Então eu falo aí, pessoal, o mais rápido possível, não ultrapassando 4, 6 horas de vida da bezerra, ok? Então é um protocolo simples, né? É o mais rápido possível e não ultrapassando aí a quantidade a quantidade de tempo, deixando isso aí passar de 4 horas. Imagina uma bezerra que nasceu e ela não comeu nada até 6 horas de vida. A bezerra está passando fome, a gente já falou que o colostro ele é riquíssimo em nutrientes. Ou seja, se eu não fornecer esse colostro, além da bezerra não estar recebendo os anticorpos como uma defesa para o meio ambiente, ela vai estar passando fome. Por quê? Ela não recebeu nenhum tipo de nutriente, ok? Só queria chamar a atenção, pessoal, a questão da bezerra ficar com a mãe após o nascimento. A gente sabe que o quanto antes ocorrer essa separação aí é o mais importante e é melhor para a bezerra. Porque às vezes o pessoal fica um pouco, né? A gente não pode ter alguma pessoa online aqui que não conhece muito bem o dia a dia de uma fazenda. Quando eu deixo a bezerra junto com a vaca, eu vou estar atrapalhando tanto a vaca quanto a bezerra. E a gente hoje trabalha muito com bem-estar animal. E se eu quero proteger a bezerra, eu quero proteger essa vaca contra alguma contaminação, eu tenho que separar. É só a gente pensar um pouco como que ocorre aí com o ser humano. Quando a gente nasce, a gente não fica com a mãe ali nas primeiras horas de vida. A gente é separado imediatamente, pensando principalmente na saúde do recém-nascido. E o mesmo ocorre aqui com uma bezerra. Eu separo imediatamente para poder fazer todos os procedimentos de cura de umbigo, fazer todos os cuidados que ela precisa assim que ela nasce, evitando qualquer contaminação dela que uma vaca adulta pode passar para ela, ok? Só queria deixar esse recado aí. Então a gente falou da quantidade, repetindo, 10% do peso vivo na primeira mamada de forma forçada, 5% na segunda mamada sem ser forçado, ok? O tempo, o mais rápido possível. Saibam que tem fazendas trabalhando aí com 30 minutos após o parto, todas as bezerras colostradas. É lógico que isso vai depender um pouco do manejo de cada fazenda, mas criem uma rotina de ordenhar o mais rápido possível esse colostro para fornecer para a bezerra recém-nascida, ok? Uma coisa, pessoal, o que a gente vê muito na prática? As vacas recém-paridas, elas entram na linha de ordenha e vão para o último lote. Geralmente quem está no último lote são as vacas de tratamento, são as vacas ali de mastite, né, ou de outro tratamento de doença. Muito cuidado de colocar essa vaca, que vai ser a sua produtora de leite atual e que vai produzir o colostro, em seguida dessas vacas que estão de tratamento. Cuidado de utilizar aí o mesmo equipamento para ordenhar essas duas categorias, senão você vai estar contaminando o colostro, ao mesmo tempo você pode estar transmitindo aí uma mastite de uma vaca de tratamento para uma vaca recém-parida, né? E ninguém vai querer isso, ok? Então vamos continuando, né? A gente já viu basicamente os 3 pontos principais da qualidade, tempo e quantidade. Agora, o que a gente no dia a dia da fazenda vai colocar como rotina? O primeiro que eu queria falar é do refrigeramento de colostro. Muita gente já está fazendo isso e eu acho que é um ponto importante a gente comentar. O que seria isso? Vamos imaginar que a vaca produziu ali 8 litros de colostro agora, tá? Se eu ordenhei 8 litros de colostro e no nosso protocolo eu vou fornecer 10% do peso vivo para essa bezerra, eu estou falando que eu vou fornecer 4 litros de colostro.
sobrou 4 litros de colostro. O que eu posso fazer com isso aí se eu quero fornecer mais 5% na mamada da tarde? Eu não preciso congelar esse colostro. Eu posso colocar ele num recipiente limpo ou numa mamadeira muito limpa e deixar ele na geladeira, sem congelar. Então ele vai estar refrigerado na geladeira. Rafael, por quanto tempo que eu posso deixar esse colostro refrigerado dentro da geladeira? Tem alguns trabalhos que indicaram aí já até 3 a 4 dias. Hoje, na prática, a gente não está indicando muito mais do que 48 horas ou 2 dias. Por quê? O colostro, né, ele é muito rico em nutrientes. Então, qualquer bactéria que está dentro do colostro, que ela cair ali no colostro, vai multiplicar muito rápido. Então, a gente colocar esse colostro na geladeira sem ele estar congelado, aumenta muito a chance de proliferação de bactéria. O ideal mesmo seria a gente ir armazenando, pegando uma amostra e fazendo análise de CBT desse colostro no laboratório. Ou seja, vamos imaginar que eu quero armazenar por 3 dias. Se eu pegar uma amostra dos 3 dias, mandar para o laboratório e tiver acima de 100.000 UFC, por exemplo, mostra que é um colostro que eu não posso estar mais armazenando por tanto tempo na fazenda. Mas pela nossa prática de campo, o que a gente está vendo? Que aí uns 2 dias seriam suficiente. Tem fazenda que tem dificuldade de um colostro de higiene correta, acaba que 1 dia seria o suficiente. Então tomem cuidado, né? Eu recomendo aí não passar de 2 dias, caso a fazenda não tenha total certeza se esse colostro está muito limpo ou não. Então a refrigeração é uma ferramenta que pode ajudar muito no manejo aí para a segunda mamada. A outra opção que a gente tem é o banco de colostro de freezer. E aí o que a gente tem que ter na cabeça, né? O pessoal erra muito aí na montagem do banco de colostro. Um deles é o que? A gente tem que ter um freezer exclusivo para armazenar o colostro. Por quê? Acaba que você vai armazenando outras coisas da fazenda e acaba virando uma bagunça e uma falta de padronização e higiene do freezer. Se você tem aqueles freezers que a gente chama de frost free, que é aquele freezer que congela e descongela, é um freezer mais novo, geralmente ele é na posição vertical, que é o freezer que a gente tem em casa, a recomendação é não passar de 3 meses. Infelizmente a gente não tem uma comprovação científica disso. A gente tem uma indicação de pesquisadores, de mais pesquisadores extensionistas nos Estados Unidos, mas a gente nunca viu um trabalho científico comprovando isso. Mas por enquanto, né, pela indicação desses extensionistas, é ficar aí até 3 meses. Os freezers mais antigos das fazendas, a gente pode armazenar aí até 1 ano. Esse armazenamento tem que ser em saquinhos de plásticos resistentes. Pessoal, quem tem garrafa PET, não faça isso mais. É muito difícil o congelamento e o descongelamento dessa garrafa PET. Então vamos armazenar em saquinho. A recomendação é, pega um saquinho, armazena ali mais ou menos 2 litros de colostro, né? Ele vai ficar como uma placa, né? A gente põe dentro de uma bacia, uma bacia de bolo, alguma coisa assim, para ele ficar bem numa camada fina. Aí o que eu vou fazer? Eu vou congelar. Depois disso, na hora que eu for descongelar, eu posso colocar ele dentro de outro saco para evitar que ele vai estourar ali e vai perder, né, um pouco de colostro. A gente não pode perder nenhuma gota de colostro, que é um alimento muito importante para se ter na fazenda, ok? Outra coisa, identifica o nome da vaca, né, coloca lá o número da vaca, coloca a qualidade, e aí a gente vai ter certeza, né, da data de coleta da vaca e da qualidade desse colostro. Agora, o maior problema nosso é o descongelamento desse colostro, né? Aí é onde a gente erra muito dentro da fazenda. Se a gente, uma vez o produtor me perguntou, eu posso pôr para ferver água e pôr o colostro lá dentro? Você poderia colocar, mas você vai perder toda a qualidade imunológica e todos os nutrientes importantes para o bezerro. Por quê? Se a gente passa ali de 55 graus Celsius, a gente vai desnaturar as proteínas. E o anticorpo é um tipo de proteína, uma glicoproteína. Então a gente vai desnaturar o anticorpo que a gente tem que fornecer para a bezerra recém-nascida. Minha recomendação é, compra uma marmiteira, né, uma marmiteira com um termostato, coloca uma temperatura de 45 graus Celsius e aí vai organizando ali o descongelamento. Isso aí vai durar em torno de 30 minutos mais ou menos. Então, mas a gente tem que aferir a temperatura da água para não ocorrer o risco dessa água, mesmo com o termostato, estiver chegando aí a 60, 70 graus Celsius. Muito cuidado, que eu já vi muito em fazenda o pessoal pegando a água do boiler que usa para limpeza de ordenha e colocando o colostro lá dentro. Não faça isso, essa água não está na temperatura correta. Você pode usar essa água para temperar uma água fria para chegar ali em torno dos 45, dos 50 graus Celsius.
ok? Hoje no Brasil, a gente tem uma outra ferramenta desde 2017, que é o colostro em pó. A Alta, aí todo mundo basicamente já sabe, a Alta trouxe para o Brasil um colostro 100% natural. É um colostro que a gente cordenha de vaca, processa e põe dentro de um saquinho. O que eu queria falar dessa ferramenta? Primeiro, ela pode ser usada como uma ferramenta muito importante na fazenda. Ela pode usar para substituir o colostro? Pode, caso você não tenha o colostro na fazenda. Então você tem, por exemplo, um parto à noite, você não quer ordenhar e fazer o fornecimento de 4 litros ou 10% da primeira mamada, forneça um colostro em pó. De manhã ordenha a vaca e suplementa com o colostro de qualidade da vaca. Então a gente tem que pensar uma forma para auxiliar o produtor. Rafael, tem indicação de substituir o colostro da minha fazenda por colostro em pó? A não ser que você tenha um problema aí de alguma doença, sanidade, tuberculose, brucelose, por exemplo, e você quer trabalhar com algum tipo de controle estratégico de erradicação, trabalhe com o manejo com o colostro da sua fazenda. Agora, utilize essa ferramenta que agora a gente tem disponível para auxiliar no dia a dia da fazenda. Hoje, o que a gente mais tem feito na utilização do colostro em pó na fazenda? A gente utiliza ele para fazer o enriquecimento do colostro. Vou gastar um tempinho mais aqui para explicar isso, porque a gente não tinha muito o que fazer com aquele colostro de baixa qualidade. Lembra que eu falei que eu tenho que avaliar a qualidade do colostro? Eu acho que eu nem comentei na hora, bom que agora eu vou voltar nesse assunto. Quando eu avalio no refratômetro, a gente tem uma escala. Acima de 22% de Brix, ele é um colostro considerado de qualidade. Entre 18% e 21% é um colostro de média qualidade. Abaixo de 18% é um colostro de baixa qualidade. Rafael, eu avaliei o colostro. Se ele não é de qualidade, o que eu vou fazer com ele? Antes a gente não tinha muito o que fazer. Por quê? A gente não tinha como enriquecer ele. Hoje a gente já pode usar o colostro em pó para misturar no colostro fresco da fazenda e aumentar o teor de Brix dele. Então vamos fazer uma prática. A regra é o quê? 15 gramas de colostro em pó para aumentar 1 ponto percentual em 1 litro de colostro. Então vamos imaginar, eu ordenhei 4 litros de colostro agora. Esse colostro está com 21% de Brix. Eu falei que de 18% a 21% não é considerado um colostro de qualidade. Eu quero corrigir ele para 22%. Então eu tenho 4 litros, quero sair de 21% de Brix para 22% de Brix. Se eu falei que é 15 gramas por litro para aumentar 1 ponto percentual, basta eu pegar 15 gramas e multiplicar por 4. Então a gente vai estar fornecendo aí, a gente vai estar misturando no colostro fresco 60 gramas de colostro em pó para fazer, para a gente o que agora? Ter 4 litros de colostro com 22% de Brix. Então agora aquele colostro que não era de qualidade, a gente pode trabalhar aí com uma qualidade. O que o pessoal pergunta muito? Rafael, eu posso misturar e congelar no banco? Pode. Isso ajuda muito porque você já vai ter o seu banco de colostro todo padronizado. Então, na hora que você pegar um saquinho de colostro para descongelar no banco, ele já vai estar lá com o teor de Brix que você quer trabalhar na fazenda. Rafael, eu posso descongelar e enriquecer com colostro em pó? Pode também. Então, a decisão é da fazenda. O que for mais fácil para o manejo. Eu posso enriquecer e fornecer para a bezerra direto, eu posso enriquecer e fornecer direto colocar direto no banco de colostro, ou eu posso descongelar e enriquecer. Ok? Então, pessoal, é uma ferramenta que pode auxiliar muito a fazenda, né? E acaba que pode te ajudar aí a facilitar o manejo. A gente sabe que no dia a dia, né, principalmente as fazendas maiores, ter uma rotina de colostragem, às vezes é uma correria grande. E quando a gente conseguir poder resolver isso, melhor, ok? A gente tem um aplicativo, é uma calculadora que pode ser feito um download tanto no celular da Apple quanto nos outros tipos de celulares, onde a gente vai ter aí uma calculadora que ela funciona sem internet, onde a gente vai ver realmente a qualidade. A gente, numa calculadora simples de aplicativo, a gente consegue fazer esse cálculo, ok? Vamos seguir. O que mais que a gente precisa saber de colostragem? Tá? A outra coisa é avaliar a eficiência de colostragem dessa bezerra. Para que eu vou fazer isso? Para a gente saber o quanto a gente está sendo eficiente na fazenda com todos esses pontos que a gente já conversou até agora. Como que a gente vai fazer isso? Depois de 24 horas do fornecimento de colostro para a bezerra, até 7 dias de vida da bezerra, a gente vai coletar uma amostra de sangue, geralmente a gente vai pegar da jugular dela,
E aí a gente vai deixar esse sangue dessorar dentro da fazenda. Tem gente que usa aí, né, a centrífuga, mas a gente pode deixar o tubinho deitado, vai separar o soro do plasma e a gente pega esse soro e vai fazer uma amostra, pega uma gota do soro e a gente vai avaliar a quantidade ou de Brix, a gente pode utilizar o mesmo refratômetro que a gente utilizou para fazer a qualidade do colostro, ou eu posso avaliar a quantidade de gramas por decilitro, que aí é um refratômetro muito parecido visualmente ao de Brix, porém é um refratômetro que vai avaliar aí gramas por decilitro. Vou explicar um pouquinho melhor isso para não ter nenhum confundimento. O refratômetro de Brix, pessoal, ele tem uma escala de 0 a 30%, 32%. Então, quando a gente olhar ele lá no olho, no óptico, vai estar uma escala de 0 a 32%. Quando a gente usa o de gramas por decilitro, ele vai ter uma escala ali que é G/dL, onde a gente vai ter uma escala ali que vai de 0 hoje ele depende de alguma, a maioria vai em torno até de 15, de 12, onde a gente vai saber em gramas por decilitro a quantidade que tem ali, né, no soro que a gente avaliou da bezerra. Então eu vou pegar uma amostra 24 horas após o fornecimento de colostro, até 7 dias até 7 dias de idade da bezerra. O pessoal questiona muito: Rafael, eu posso realmente fazer até 7 dias? Posso. Por quê? Tem um trabalho que mostrou que tem uma correlação muito boa. Na prática, o que a gente poderia fazer? Na prática, eu colocaria como 48 horas um manejo e um protocolo. Por quê? Se eu coloco 24 horas após o fornecimento de colostro, vamos imaginar, a bezerra nasceu hoje 7 horas da manhã, ok? Teoricamente, ela vai fazer 24 horas... vamos lá. Ela nasceu às 7 horas da manhã. Eu forneci o colostro dentro de 1 hora. Então, eu forneci o colostro às 8 horas da manhã. Se a fazenda coloca na rotina coletar o sangue todos os dias às 7 horas da manhã, por exemplo, ela vai chegar amanhã de manhã e a bezerra não vai ter dado 24 horas após ela ter recebido o colostro. Se eu coloco 48 horas como protocolo, eu nunca vou pegar essa amostra de soro da bezerra, a amostra de sangue para coletar o soro, antes das 24 horas de fornecimento do colostro. Então o protocolo aí seria 48 horas após o fornecimento de colostro. 2 dias de vida da bezerra para ficar mais simples. Ah, Rafael, essa semana não deu para pegar com 2 dias. Posso pegar com 7 dias? Pode pegar com 7 dias, ok? E aí, os valores de referência, né? É um tema muito interessante e é um tema que está mudando um pouco aí. Hoje, a gente seguindo o padrão ouro dos Estados Unidos, a gente fala que 80% das bezerras avaliadas tem que ter uma proteína sérica, que seria naquele refratômetro gramas por decilitro, acima de 5,5. Se a gente utiliza o refratômetro do tipo Brix, eu estou falando algo acima de 8,4% de Brix. Ou seja, vai depender do tipo de refratômetro que você utiliza para você ter um número de referência. Cuidado para não misturar os dois. Então, se você usa o mesmo refratômetro para avaliar a qualidade do colostro e você quer avaliar a eficiência de colostragem, o ponto de corte é 80% dos animais acima de 8,4%, ok? Se eu utilizo um refratômetro que é muito parecido com o de Brix, mas ele é uma escala diferente, é gramas por decilitro, onde ele vai avaliar a proteína total, a recomendação é 80% acima de 5,5, ok? Pessoal, uma coisa importante, a recomendação é no mínimo 12 bezerras avaliadas para se ter uma avaliação da eficiência de colostragem. Não adianta eu pegar uma bezerra da minha fazenda e querer ver se o meu manejo está correto ou não, ok? No mínimo 12 bezerras avaliadas e aí a gente, para avaliar a eficiência, 80% de bezerras acima de 8,4% de Brix ou 5,5 gramas por decilitro da proteína total, ok? O que a gente tem de novidade aí? Nos Estados Unidos, a gente tem um conselho, né, que é o DCH, que é onde eles fazem aí um padrão ouro de criação de bezerras leiteiras. Desde 2017 tem um grupo nos Estados Unidos muito forte trabalhando para criar novas diretrizes aí na eficiência de colostragem. Já vou trazer algumas novidades aqui para vocês, né? Isso ainda não é oficial, a gente já sabe que vai ser, deve sair logo, o evento ia sair agora em abril, mas eu não sei, o evento deve ser cancelado por causa, né, da situação do coronavírus. Então acredito
que deve sair algum comunicado, mas aí eu não sei se vai sair agora agora em abril ou se vai mais para frente, ok? Mas já trazendo a informação que já está publicada pela Sandra Golden, que é a nossa referência aí na parte de colostragem de bezerras, eles já trazem um novo ponto de corte para a gente. Só que eles fizeram uma coisa um pouco diferente. Eles dividiram em 4 categorias. Para eles considerarem hoje uma eficiência de colostragem excelente, eles estão falando que a bezerra, né, na hora que eu avalio, 40% das minhas bezerras tem que ter acima de 6,2 de proteína total ou acima de 9,4 de Brix. Vou repetir, 40% das bezerras acima de 6,2 ou acima de 9,4 se for Brix, ok? Ou 70% das bezerras acima de 5,8 se for proteína total ou 8,9 se for o Brix. Essas mudanças aí, o que vem mostrando para a gente? Eu vou explicar um porquê que isso está mudando, que eu achei muito interessante. Aquele ponto de corte que eu falei primeiro, 5,5 proteína total ou 8,4 no Brix, ele foi feito na literatura de acordo com a taxa de risco de mortalidade da bezerra. Então, se eu não quero que a minha bezerra morra, eu vou colocar um ponto ali de 5,5 na proteína total ou de 8,4 no Brix. O que os trabalhos mais recentes fizeram? Além da bezerra não morrer, a gente não quer que ela fique doente. Então eles começaram a olhar a morbidade das bezerras também. Então eles criaram esses novos pontos de corte para que a gente também reduza a taxa de doença, de morbidade das bezerras. Por isso que o ponto subiu de 5,5 para 6,2 ou de 5,5 para 6,2 ou de 8,4 para 9,4. Isso, se a gente quiser, uma categoria excelente de eficiência de colostragem, ok? Pessoal, quando a gente fala de eficiência de colostragem, o pessoal pergunta: mas a minha bezerra não foi bem colostrada, o que eu vou fazer? A gente só vai redobrar o cuidado com essa bezerra. O que eu vou fazer, por exemplo? Vou colocar essa bezerra aí protegida, né? Vou pôr ela dentro de uma gaiola com muito feno, posso colocar uma lâmpada para aquecer ela, porque é uma bezerra mais susceptível a ficar doente. Eu vou colocar antibiótico nela? Não, porque essa bezerra não está doente. Não quer dizer que ela não tomou colostro, que ela está doente. Eu só preciso redobrar o cuidado, não quer dizer que ela não teve uma proteína total ou um Brix bom, que ela está doente. Só mostra que eu preciso redobrar o cuidado com ela, porque é uma bezerra que a gente precisa de mais atenção. E uma coisa importante, quando eu tenho uma bezerra nascendo de parto auxiliado, aquele parto que eu tive que auxiliar, que não foi um parto normal, é uma bezerra mais susceptível a não ter uma eficiência de colostragem. Por quê? Ela reduz a capacidade de absorção dela de colostro. Então, essa bezerra que veio de parto auxiliado, pessoal, além de eu redobrar a minha agilidade no fornecimento de colostro, eu também tenho que redobrar os cuidados iniciais com ela, porque a chance dela não conseguir absorver todos os anticorpos que ela precisa na hora do momento da colostragem é grande, ok? Então, a gente tem que ter aí muita atenção com essa bezerra. Eu já vi uma pergunta subindo aqui do Rodrigo lá de Itanhandu, eu vou responder ela de uma vez porque ela está ainda na parte de eficiência. O Rodrigo está perguntando qual o momento de coleta de sangue da bezerra. O recomendado é fazer sempre após o aleitamento e nunca coletar de bezerra que está com diarreia. Por quê? Vamos imaginar que a bezerra infelizmente teve diarreia aí no primeiro dia de vida. Não adianta eu coletar o sangue dela no segundo dia de vida, porque se essa bezerra já está com diarreia, ela é uma bezerra desidratada. Então ela vai dar um valor de proteína total ou de Brix muito alto. Então a gente vai achar que essa bezerra está bem colostrada e ela não vai estar bem colostrada. Então a gente tem que coletar sangue após o aleitamento, porque a gente já evita dela ter passado sem tomar nada, estar desidratada até o momento do aleitamento. E se a bezerra tiver com diarreia, essa bezerra não vai entrar no meu lote de amostra, ok? Resumindo, pessoal, a parte aí de eficiência de colostragem. Coletar, né? Vamos pôr um protocolo aí de 48 horas após o nascimento dessa bezerra, lembrando que a gente tem uma janela aí de 24 horas após o fornecimento de colostro até 7 dias de vida da bezerra, ok? Amostrar no mínimo 12 animais para a gente ter uma segurança aí dessa avaliação. Se a gente for usar o padrão mais antigo não, né? O padrão atual até agora,
colocar aí que 80% de bezerras acima de 5,5, ou se for proteína total, ou 80% acima de 8,4 se for BRICS, ok? Ah, Rafael, eu já quero mudar, eu já quero ir aí para um padrão mais ouro, vamos dizer assim, 40% das bezerras acima de 6,2 na proteína total, ou 40% das bezerras acima de 9,4. Isso seria o excelente. Se eu quero trabalhar com um padrão bom, 70% acima de 5,8 na proteína total ou 70% acima de 8,9 no BRICS, ok? Pessoal, uma coisa muito importante, anotar tudo e ficar avaliando esses dados. Não adianta a gente só mostrar e não ver como que isso aí está na prática. Então a gente tem que ver a eficiência de colostragem por mês, a gente tem que ver a eficiência de colostragem durante o ano, tem que entender tudo que está ocorrendo, porque às vezes por um problema pequeno na fazenda, as bezerras não estão sendo bem colostradas, e quando eu anoto as informações, eu avalio, a gente pode aí, né, ter uma mudança rápida aí de manejo, ok? Pessoal, uma coisa que eu percebi que a gente não comentou, como que eu forneço colostro para a bezerra? É muito importante, deveria ter sido falado lá atrás. Não é para deixar a bezerra mamar na mãe, porque a gente sabe que isso aí vai ser prejudicial para a bezerra, a gente não vai ter controle de tudo que a gente já conversou até agora. Posso fornecer na mamadeira ou posso fornecer na sonda? Vamos pegar a discussão aí, mamadeira versus sonda. A literatura não demonstra diferença de eficiência de colostragem se eu trabalhar com sonda ou com a mamadeira. Tem gente que é muito receoso com a sonda. Então trabalhe com a mamadeira, mas saiba, pessoal, que a gente vai ter que ter alguém capacitado na fazenda para passar a sonda. Lembra que eu falei no protocolo que a primeira mamada ela é obrigatória 10% do peso vivo da bezerra? Tem bezerra que não vai querer tomar 4 litros, por exemplo, se ela nasceu com 40 quilos. Ah, Rafael, eu posso deixar e fornecer o restante depois? Não. Ela vai fornecer, tem que receber na primeira mamada 10% do peso vivo. Se eu tiver aí sem segurança de passar a sonda, eu tenho certeza que muita bezerra não vai receber a quantidade de colostro que deveria na primeira mamada. Por isso que a gente às vezes tem tanto problema aí de diarreia, tanto problema de eficiência de colostragem, porque a gente fica com receio de passar a sonda quando necessário e acaba que a bezerra não vai receber a quantidade correta, ok? Tem gente que faz protocolo só de mamadeira e passa a sonda quando precisa, ok? Tem gente que tem protocolo só de sonda, ok, não tem problema, a literatura sustenta. A única coisa que a gente chama atenção, tenha uma pessoa capacitada, converse com essa pessoa e treine essa pessoa para ela passar a sonda de forma correta, ok? Tendo isso tudo esquematizado, não vai ter nenhum risco aí para a bezerra e a gente vai fazer uma colostragem correta. Vamos fechar aqui a parte, né, tudo que a gente conversou para a gente abrir para as perguntas. Então, pessoal, ordenhar o colostro o mais rápido possível, da forma mais higiênica possível, avaliar a qualidade desse colostro, e ele tem que ter no mínimo 22% de BRICS. As novas diretrizes de eficiência de colostragem possivelmente vão trazer esse ponto de corte para 25% ou 27% de BRICS. A gente espera que a literatura vai fazer isso também, porque a proteína sérica vai aumentar, a gente vai ter que fornecer um colostro mais adensado. É o que a gente imagina que vai ocorrer. Por enquanto, 22% de BRICS. Fornecer 10% do peso vivo na primeira mamada, obrigatoriamente, suplementar com com 5% do peso vivo na segunda mamada. Na prática, pessoal, a maioria das fazendas vai ser 4 litros na primeira mamada, 2 litros na segunda mamada. Lembrando que a segunda mamada não forçar o fornecimento, ok? O que mais? Tempo, o quanto antes após o nascimento, de preferência aí nas 2-4 horas após o nascimento da bezerra. Eficiência de colostragem, amostrar no mínimo 12 animais, colocar na rotina, foca nos 48 horas de vida da bezerra, lembra que tem de 24 horas após o fornecimento de colostro até 7 dias de idade. Se a gente for trabalhar para avaliar a eficiência de colostragem, 80% das bezerras acima de 5,5 na proteína total ou acima de 8,4 no BRICS. Se eu quiser trabalhar com uma coisa mais nova, que a gente está vendo que está mudando, 40% acima de 6,2 na proteína total ou 40% acima de 9,4% no BRICS, ok? Pessoal, vamos abrir para as perguntas. A gente tem só mais 15 minutos de live, lembrando que a live dura somente 1 hora, ok? Vou pegar as perguntas aqui que a Paulinha está me mandando. Paulinha, muito obrigado. E eu vou ver aqui e já vou respondendo. Vamos lá.
Tem uma pergunta aqui da Fazenda Cedrense. Uma vaca com alta produção após a bezerra mamar, o que fazer com o restante de colostro? Secar, guardar, o que fazer realmente? Então, se a gente ordenhou um colostro aí, vamos imaginar que a vaca deu 10 litros de colostro, né? A primeira ordenha dela, e eu não vou usar o restante, lembra que eu posso refrigerar esse colostro de forma muito limpa e higiênica e fornecer na segunda mamada, ou eu posso colocar no banco de colostro, do freezer, e deixar ele armazenado ali por 3 meses, se for aquele freezer vertical, que congela e descongela, ou 1 ano, se for o freezer aí na horizontal. Evandro perguntando se fala-se até 4 horas para um aproveitamento total do colostro. O Evandro, como é que funciona? Depois que a bezerra nasce, né, o intestino dela ele fica aberto. Então os anticorpos vão passando. Até 24 horas isso vai fechar. Então o que a gente sabe? Nas primeiras 4 horas, 4 horas, a gente tem uma absorção alta e as horas vão passando e isso vai fechando. Por isso que eu falo, o quanto antes a gente conseguir fornecer esse colostro para a bezerra, melhor. Depois de 4 horas essa eficiência vai caindo muito e depois de 24 horas essa bezerra não vai conseguir mais ter colostro, não vai conseguir absorver mais o colostro, ok? Uma outra pergunta aqui, qual a CCS considerada normal para o colostro? Essa pergunta é muito bacana. 100 mil máximo para o colostro, sendo que as novas recomendações já estão sendo 50 mil, ok? De CBT do colostro, tá? A gente só avalia e faz a contagem bacteriana total. Se a gente for olhar aí outros tipos, a gente tem outros parâmetros para outros tipos de agentes, mas se a gente for pegar o CBT aí, a gente está falando de no máximo 100 mil e agora já trabalharia aí com 50 mil, ok? Deixa eu ver aqui. O Fausto está perguntando que valor tem que ficar no refratômetro com água destilada. Fausto, a gente tem que colocar a água destilada e ele tem que ficar no 0, ok? E isso para a gente avaliar a qualidade do colostro, através do refratômetro Brix. Lembra que eu falei que eu tenho outro refratômetro que é proteína total? Esse refratômetro de proteína total, cuidado, porque a calibração dele não é no 0, é lá no WT, de water, que é de água em inglês. Então, diferentes aí na calibração aí, ok? Estão perguntando aqui quem não tem balança. Pessoal, para pesar a bezerra recém-nascida, pode usar a fita, né? A gente vai passar aqui na região do animal, treine a pessoa e sempre avalie se a pessoa está passando a fita no local correto, tá? Tempo de parto, extração do colostro. A Carolina perguntando qual o ideal. Carolina, o mais rápido possível. Quando a vaca pare, pessoal, há uma alteração hormonal e ela já vai fazendo o quê? Produzindo leite. Esse leite que vai caindo ali dentro vai diluindo o colostro e vai formar o leite de transição. Resumidamente aqui, que não dá tempo da gente falar sobre ele agora, o leite de transição tem que ser fornecido aí para a bezerra nos primeiros dias de vida, ok? Então a ordenha é o mais rápido possível. A Karen perguntando o que pode usar para limpar o recipiente. Cara, se for para limpar a ordenha, o mesmo manejo de ordenha da fazenda, limpeza, detergente alcalino, ácido, não vou entrar nos detalhes todos por questão de tempo. E para limpar os recipientes, fazer lavagem aí da forma normal, água quente, sabão, detergente, né? Passar um detergente, limpar e secar, tá? Nunca deixar ele úmido demais. O pessoal perguntou aqui do colostro em pó, eu já expliquei que ele pode ser usado para substituição ou enriquecimento. Pode armazenar o colostro, o Gustavo está perguntando se pode armazenar em vidro. Se tiver limpo, Gustavo, sem problema. Muita gente deixa a garrafa de vidro com o colostro para fazer refrigerado e fornecer na segunda mamada, sem problema, tendo que estar limpo, ok? Rogério quer saber se tem diferença entre as raças. Tem, Rogério. A gente sabe que, por exemplo, o animal Jersey, né, tem um colostro mais denso. Animal, dependendo porque tem muito a ver com a produção. Se a gente pegar vacas holandesas que produzem uma quantidade de colostro maior, geralmente às vezes ele pode estar mais diluído. Mas é uma discussão, eu acho que não leva a lugar nenhum. O que a gente tem que lembrar independente da raça da fazenda, fornecer sempre o colostro de melhor qualidade. Não teve a pergunta aqui, pessoal, mas eu acho muito importante. Se colostro de novilha é ruim, não fica com isso na cabeça. A chance é maior de ter um colostro de novilha de menor qualidade, né, do primeiro parto. Mas a gente tem que avaliar, porque tem muita novilha que produz colostro de qualidade. Então avalia o colostro de novilha, não descarta sem avaliar não, ok?
Tem uma pergunta aqui. Importante pergunta, Rogério. Se quando eu uso colostro em pó, você vai aumentar a eficiência de colostragem? Excelente pergunta. Por quê, pessoal? Quando eu uso colostro em pó, a gente não tem uma correlação igual é usar o colostro fresco para avaliar a proteína sérica ou o Brix sérico. Por quê? Cada tipo de produto que tem no mercado, ele vem com uma proporção dos nutrientes diferente. Mesmo que seja um colostro 100% natural, ele é mais concentrado em anticorpo do que outras proteínas. Então, se eu avaliar a proteína sérica da bezerra que tomou, por exemplo, um pacote de colostro em pó, essas bezerras podem ter proteína alta ou podem ter proteína baixa. Então, a correlação não é igual à correlação do colostro fresco. Por isso que quando a gente trabalha com substitutos de colostro, a gente tem que ter muito cuidado para não achar que a eficiência caiu e que as bezerras não estão sendo bem colostradas. Elas estão recebendo os anticorpos sim, porém quando a gente avalia a proteína sérica, a gente está avaliando proteína total. Eu não estou avaliando ali só anticorpo. O ideal seria mandar para um laboratório, fazer radioimunodifusão, infelizmente a gente não tem com facilidade isso no Brasil, ok? Então não vai aumentar a eficiência de colostragem não. A gente sabe que é diferente aí a correlação. O Ener está perguntando por quanto tempo fornecer colostro. O Ener, primeira mamada, segunda mamada. A partir da terceira, segundo dia de vida, entrar com leite de transição e aí até uns 5, 7 dias de vida. Se for até 5, ótimo. Se tiver mais, fornecer também, ok? Perguntaram aqui, ó, Dieri Ramela. Depois de descongelar o colostro natural, ele perde algum grau do Brix ou mantém o mesmo? Ele tem que manter. O que ocorre às vezes é que como a gente congelou e descongelou, pode ser que ele não ficou tão homogêneo da mesma amostra que eu peguei lá, o balde de colostro. Então pode dar uma diferença de alguns pontos percentuais, mas não tem que ter nenhuma redução aí. Se eu congelei com 22, se eu pegasse ele descongelasse todo ele e avaliasse, teria que estar com 22, ok? O Glauber já perguntou quantos dias depois avaliando o soro. A gente tem 24 horas após o fornecimento até 7 dias de idade. A gente avalia uma vez só, viu, Glauber, na bezerra? A Thalita perguntando se existe alguma outra técnica de avaliar sem ser o refratômetro. Thalita, existe sim outras técnicas. Tem uma técnica de laboratório, agora eu vou pedir desculpa que eu não lembro o nome. Não vou nem arriscar que eu não estou lembrando, mas são técnicas mais de laboratório. A campo mesmo, hoje comprovado, a gente usa mais o refratômetro Brix ou refratômetro de proteína total, ok? Eric perguntou o tempo de fornecimento de leite de transição. Eric, o quanto tiver. Se você tiver aí por 3 dias, ok. Se tiver por 5, ótimo, tá? Então tenta fornecer aí, que o leite de transição é muito importante. A Raila perguntou o nome do aplicativo. Raila, entra aí onde você faz download de aplicativo no seu celular e digita SCCL, que é Saskatoon Company Colostrum, que é a empresa que fornece colostro em pó. Esse aplicativo ele é gratuito, você pode baixar e deixar ele no celular do colaborador ou no seu. Na hora que você precisar calcular, você utiliza sem internet, ok? Qual a temperatura ideal para manter as bezerras? Quem perguntou aqui foi Pereira. A temperatura de uma recém-nascida aí, né, hoje a gente trabalha aí com uma temperatura que vai de 15 a 25, 26 graus Celsius. Então lembrando que isso é uma bezerra que já está seca. Se eu pegar uma bezerra molhada, recém-nascida, a gente tem que secar, esquentar ela para ela ficar seca. Se eu pegar uma bezerra molhada e colocar numa temperatura aí de 20 graus Celsius, ela vai ter muito frio e ela vai perder muita energia. Então eu estou falando de uma bezerra seca, recém-nascida, a temperatura e a zona termoneutra dela é de 15 a 25. Após o congelamento do colostro, ele perde algum nutriente que serve para a bezerra. É o Cauã perguntando. Cauã, a única coisa que perde quando a gente congela o colostro é a célula materna. A célula materna, né, que a gente ainda não sabe ao certo o impacto dela na nutrição da bezerra, então a gente aí realmente não sabe. Eu acho arriscado a gente deixar de usar um banco de colostro pensando em não ter a célula materna, porque tem todos os anticorpos, todos os nutrientes. Então hoje, né, a gente ainda continua trabalhando com o banco de colostro, e ele não vai ter a célula materna, mas a gente realmente não entende ainda o real impacto de não fornecer essa célula materna para a bezerra. Vamos lá. Rômulo perguntando silagem de colostro. Rômulo, eu trabalhei com silagem de colostro no meu mestrado. Para substituir o colostro, eu não trabalharia de forma alguma. Para quem não conhece silagem de colostro,
a gente armazena o colostro dentro de garrafa PET, não refrigera e nem congela, deixa ele na temperatura ambiente. Então eu não faria isso. Por quê? Pode ter alguma contaminação, a gente vai fornecer um produto contaminado, vai estar fermentando, então eu não trabalharia com ele isso. Tem uma pesquisadora do Rio Grande do Sul que trabalhou para substituir colostro e até o leite da bezerra, ela achou resultados positivos. O meu trabalho de mestrado, os trabalhos da equipe da professora Carla Bittar, da Exalc, não mostraram sucesso na substituição completa do leite e a gente não trabalhou para substituir no colostro, ok? Então eu não arriscaria aí. Carolina, perguntando aqui, colostro de qualidade é igual acima de 22. Em algumas fazendas já trabalham com 27. Quais os critérios que devo seguir para padronizar? Excelente pergunta, Carolina. O critério é através da sua eficiência de colostragem. Eu tenho fazenda que, fornecendo o protocolo certinho que a gente comentou, de 10% mais 5%, tem eficiências ótimas com 22. Se o desafio for muito grande, a gente vai ter que trabalhar com mais... adensar mais o colostro ou aumentar o ponto de corte. Tem fazendas hoje que trabalham com 30% de Brix, tem fazendas com 27%, tem fazendas com 25%. Então isso aí vai depender de cada fazenda, então a gente tem que avaliar a eficiência de colostragem mesmo, ok? As bezerras amamentadas com a madeira depois tem dificuldade de beber quando colocada na casinha suspensa. O Bruno está perguntando. Bruno, se ela tomou 4 litros de colostro na primeira mamada e ela está bem, não precisa forçar a segunda. No outro dia de manhã, a tendência é ela conseguir mamar tranquilamente. Se ela não conseguir mamar no segundo dia de vida, a gente não pode passar a sonda e fornecer leite para ela ou fornecer leite de transição. Então a gente vai ter que respeitar isso aí, ok? Então o esperado é que ela mame normal, a gente não tem esse relato aí não. Pessoal perguntando aqui, vou ter que ser a última pergunta que a gente já vai encerrar. O William perguntando, tem que ficar em qual temperatura congelado? William, é a temperatura do freezer mesmo, né? Então a gente vai pôr ele congelado, ele vai formar a pedra, né? Se a gente for pôr na geladeira, ele vai ficar em torno dos 20 graus Celsius. Né? Ele vai ficar menos 20 se for no freezer. Então a gente põe ou na geladeira ou no freezer, ok? Posso congelar? Valdoir perguntando se pode congelar novamente o colostro descongelado. Não é recomendado, Valdoir, porque depois que você descongelou, prolifera muita bactéria. Você congela de novo, depois você vai perdendo a qualidade dele, ok? Pessoal, a nossa live é de 1 hora. Queria agradecer imensamente aí, né? A gente está indo, ficou com mais de 200 pessoas ligadas aí. Muito bacana, estou muito contente de ter passado aí de 7 às 8 horas com vocês, passando um pouco de informação. Caso tenha alguma dúvida, manda aí no Instagram da Alta, a gente pode responder depois, né? Muito obrigado mesmo. Espero que todos estejam em casa, salvos, né? Protegendo aí, que eu acho que cada um fazendo o nosso papel. Sem dúvida a gente vai passar aí dessa pandemia mais forte e fazendo o nosso dever de casa, ok? A live vai ser salva, ela vai estar disponível, tá? Então fiquem tranquilos aí que o material vai estar disponível. Tenham todos uma excelente noite, muito obrigado, viu? E fiquem com Deus aí e vamos junto aí passar essa fase complicada que a gente está passando. Um abraço aí, pessoal.